15 de classe de primeira a quarta série. Tinha até uma diferença assim na sala do professor do ensino médio e do professor do ginásio, né? Porque depois também voltou para cá o ensino médio, e o professor primário. O professor primário falava que a gente fazia separação em relação a eles, né? Que a gente... Não era bem isso, né? É porque tinha acho que de todos os professores, que tinham 5, 6 homens, e que dava aula na primeira, quarta série era só, principalmente mulheres, né? Aliás, era mulher mesmo, não tinha homem. Então chegava na sala, no recreio, na sala do professor, às vezes nem coincidia os recreios para não... Tinha problema de pátio aí, né, que os grandão batia nos pequenos, então o recreio era antes. A gente não se encontrava muito, o nosso horário era depois do deles. Eles falavam que a gente segregava eles, né, porque eles eram do ensino primário e a gente segregava. E de fato tinha diferença de salário na época. O professor do ginásio tinha uma diferença salarial para mais em relação a eles, e eles tinham essa bronca aí, porque eles ganhavam menos e achavam que a gente... Mas não era bem isso, né? Porque os recreios não coincidia. Olha, eu não quero ser pretensioso não, viu? Lógico, a gente tinha alguns problemas com professores, aquele professor... Porque você é professor, você sabe que você não convence 100%. Se você convencer 75%, já tá bom, tá? Tinha alguns probleminhas com os professores, atraso na sala de aula, isso é coisa normal. Agora, problema sério, de a escola ficar bagunçada, eu não tive. Tá? Eu não me lembro de ter tido um problema sério aqui no Carlos Sampaio. E veja bem, nós tivemos alguns embates com a delegacia de ensino, porque a delegacia de ensino não queria que nós tivéssemos o segundo grau aqui. O segundo grau era só no Adelino Petros. Nós tivemos embates sérios, tivemos mandado de segurança, algumas coisas assim, mas sempre, né? E ficamos assim muito tristes quando o segundo grau saiu do Carlos Sampaio Filho, ou quando houve empobrecimento do segundo grau. Porque aqui é a escola de segundo grau, aqui continua sendo a escola de segundo grau pública. Toninho Bravo. Não sei se eu já gostava de português, porque ele era uma pessoa, ele me emprestava livro, ele falava, eu não gosto de emprestar livro para ninguém, mas aí ele fazia assim para mim, ó. Eu ia na casa dele e escolhia o livro que eu queria ler. Aí no magistério foi a Dona Etel, que deu aula de psicologia, que é uma pessoa muito boa, hoje ela não está bem, está com Alzheimer. A Dona Nésia me deu aula na faculdade. Aqui tinha mais. Meu pai me deu aula. Entraram bons professores. O Jaime Monteiro, por exemplo, era um professor excelente. Ele dava uma aula que não precisava mais, a gente não precisava mais estudar. Era ir para a prova e bater certo. Bom, era um time de professores excelentes. Eu não sei de onde que eles vieram, não registrei isso na minha memória. Mas cada matéria tinha o professor que sabia da aula, que conhecia a matéria profundamente e que transmitia com vontade do aluno se interessar. Sabia fazer o aluno se interessar. Não tinha aquele negócio de ficar dando risadinha, conversar, não. O aluno pegava gosto, pegava amor ao ensino. No Carlos Sampaio Filho, tinha professores que agora não dão aula mais disso. É a Casasco, a Emília, sabe que é Emília Casasco, o nome dela? Emília Casasco, que dava aula, a gente fica não lembrando muito. Mas ela ensinava coisas que não estavam no programa, entende? Coisa que ela gostaria que a gente aprendesse. A pregar um botão, a pregar uma rendinha, e tinha um pedaço de tecido assim, e ali a gente aprendia a fazer
tanta coisa que só vendo que não era necessário nessa época. Mas ela fazia isso, fazia coisas além, entende? Isso marcou muito. Essa parceria era íntima, era uma coisa assim, olha, fora do comum. Eu não sou um gênio de memória, não, mas esse eu guardei. O nome da minha professora do primário, primeira aula de primário, que a professora veio, me entregou um caderninho, que era um caderninho de letras, como é que chamava? A matéria era caligrafia, eu acho, de ensino. O nome da professora era Inácia Rezende de Loyola. Nunca mais saiu da minha cabeça. Por quê? Foi aluno por aluno, abriu o caderninho e falou, escrevendo, caligrafia. Você vai fazer cobrinha aqui dentro dessas duas linhas. Vai fazer assim. Não sabia nem pegar no lápis. Isso era o ensino primário. Ensino primário. Eu sou um privilegiado. Eu tive 2 envolvimentos seríssimos no Carlos Sampaio, como aluno e como diretor de escola. Como aluno, no final da década de 50, onde eu estudei aqui, fiz o ginasial naquela época e fiz o magistério, o normal, o normalão. Naquela época, para se entrar no magistério ou no normalão, havia de se fazer um exame de admissão. E aqui era Instituto de Educação naquela época. Também se pontificava a parte esportiva através de um professor brilhante que nós tivemos, chamado Laonte Rossi Vasconcelos. Um grande professor. Depois nós tínhamos excelentes professores de magistério. Você falou na dona Nésia Vince Ferreira, ela foi minha professora, depois eu fui diretor dela. O Antônio de Castilho Braga, Etel Leitezito, Celestino Alves, né, da Silva, né, a Tutai Maruí, Naur João Janzante, enfim, uma série de professores que foram naquela época os meus professores. Mas o que sempre me marcou foi um tal de Dr. Braulio Samarco, professor de latim. Até hoje eu sei o que ele me ensinou. Lógico que nem tudo, mas muita coisa. E ele me ensinou retidão, honestidade, caráter. Ele não falava nada disso. Só que ao transcorrer das aulas, ele ia transmitindo aos alunos tudo isso, todos esses conceitos, sabe? Então ele cativava. Inclusive, eu fiz o curso de letras porque a professora de inglês, dona Cecília Raal, ela me incentivava demais. Eu falo verdade, eu vim do sítio, para ingressar aqui, para entrar nessa escola, tínhamos que fazer admissão, para depois fazer uma prova para entrar aqui. Então, eu vindo do sítio, que, né, julgava-se que quem morava no sítio já não tinha aquela qualificação que teria um aluno da cidade. Mas eu fiz a prova, passei e entrei aqui. Então, eu só fiz letras porque eu adorava inglês, através da Cecília Raal. Cada vez que eu vejo a Dona Cecília, eu me emociono e eu choro. Só te espero. Precisava de mais educadores como ela. Sim, realmente a professora mais doce foi a Dona Cecília. Mas todos os demais deixaram boas lembranças. A Dona Dalgisa, o Toninho Braga. Eu acho que eu sou professora de português graças a ele e a Dona Nésia. Porque eles foram meus professores e a Dona Nésia tinha uma calma, uma maneira tão gostosa de falar e eu gostava muito de ler, então aquilo acho que me incentivou bastante. E, nossa, tem o Jairo, o seu Jaime. É evidente, né? Porque a gente viveu aqui 30 e tantos anos, então todas as salas de aula aqui, eu dei muitas aulas nela, então você entra, você fica, passa, cada vez que eu entro numa sala aqui, sei lá, dá
chega a embargar, a voz que me embargou agora, né? Então você lê e fala, puxa vida, né? Tanta coisa aconteceu aqui, né? Coisa de velho, né? Então, sei lá, eu acho que não tem um lugar especial no Carlos Sampaio. Onde eu mais fiquei, assim, mais tempo, né? Queira ou não, é a sala do professor, né? Aqui é onde nós estamos, porque aqui eram realizadas as formaturas, às vezes tinha recital de piano, aqui teatro. Era a época da Maria Tereza Viana, da Ruth Viana, era uma época... Eu me sinto muito privilegiada na minha adolescência, porque eu vivi uma época muito rica em cultura. Era a época da Bossa Nova, era a época da Jovem Guarda, tanto é que eu até hoje sou apaixonada pelo Caetano, pelo Gil, pelo Chico. Hoje eu escuto meu filho escutando funk e falo, Bruno, pelo amor de Deus, daí eu acho que nem no banheiro é legal, hein? Então eu vi muita coisa, eu vivi muita coisa boa. Olha, isso daqui é lindo para mim. É maravilhoso. O que eu sonhava numa escola era isso. Ter um auditório assim, ter um anfiteatro. Então eu me encantei com isso daqui. Eu acho a coisa mais linda isso daqui. O espaço fora, as salas de aula, porque é um patrimônio histórico, né? Era debaixo daquela escada ali, debaixo daquela escada era a minha sala. Aí depois que fizeram aquele prédio, aí a minha sala passou para debaixo daquela escada lá, que hoje eu não sei o que é lá. Ali eu tinha minha mesa, minhas coisas, tudo direitinho, era meu espaço lá. Biblioteca é onde eu comecei, né? Aqui na escola. E o arquivo onde eu terminei. O que mais me chama a atenção é o nosso teatro. Que assim, que não tem nem como explicar. Olha, tinha uma professora de música naquela época que ela gostava muito de tocar piano. Então aquilo ali, assim, até hoje parece que eu estou vendo. Que ela está ali, tocando, fazendo a gente cantar e aquilo ali me marcou bastante. Como eu já disse, eu fiquei 16 anos aqui. Você pode ter certeza que 15 anos a gente lutou, fizemos centenas e centenas de ofícios e de pedidos para que tivéssemos aqui no Carlos Sampaio Filho a quadra coberta. Assim que nós saímos, acho que pouco tempo depois, eu não sei se foi a Marlene, eu não sei, dos diretores que passaram aqui, tiveram essa proeza. Para mim, quando a gente viu que estava construído o ginásio esporte, era uma luta assim, minha e do Mazinho. O Mazinho, vocês sabem que jogou muito basquete, ele defendia o Grêmio do Paulo Setúbal, né? Que era aqui do Carlos Sampaio. E era um sonho nosso, assim, ter aquela quadra. A gente lutava, fazia ofício, ia para São Paulo, vinha a autoridade, vinha e nunca consegui. Tentamos fazer campanha, fizemos memoráveis quermesses aí e tal, mas para tal não haveria como conseguir, né? Então eu admiro, eu fiquei assim muito feliz quando eu vi a quadra construída não, porque ela existia, coberta e com todo o espaço que ela tem ali. Agora, a Ana também usou de sacanagem, né? Falar do Salão Nobre, aqui não é um templo, aqui não é uma coisa, né? A quadra foi um trabalho que nós fizemos junto a um ex-aluno chamado Walter Gosman Macassian. Walter Gosman Macassian, engenheiro, o pai dele é dono aqui, agora são as irmãs aqui da Casa Penapolense, aqui na esquina, da Bandeirante não, agora é Mário Sabino com a Expedicionário. Exato. E ele foi trabalhar lá em São Paulo com o Mário Covas e tal. E naquela época eu já não era mais o diretor aqui, mas eu tinha acesso a ele. Então, ele se comprometeu a cobrir a quadra. Antes houve uma reforma e fizeram a quadra de novo, uma quadra nova.
E quando eu saí, a única coisa que eu pedi, eu falei, por favor, a hora que inaugurar a quadra, coloque o nome do Laonte Rossi Vasconcelos, que foi para mim o melhor professor de educação física, não da escola, mas de Penápolis. Tem dois que são marcantes para mim aqui na escola. O primeiro, o ginásio de esportes, porque nós fomos o responsável pela implantação. Deu muito trabalho, você entendeu? Os engenheiros não queriam autorizar de jeito nenhum, porque quando fizeram o prédio do laboratório, diz que deu água com 6 metros de fundura ali, você entendeu? E aí não queriam autorizar levantarmos essa cobertura, deu um trabalho danado. Precisamos de interferência política e tal, para poder conseguir. Foi com muita luta. Mas graças a Deus está lá, um belo ginásio, um belo local para os alunos terem as suas aulas de educação física, para eles terem as suas reuniões festivas, para eles terem o seu local de lazer, você entende? Então isso aí é um dos locais. E o outro, nós estamos presentes nele aqui, porque vivi 10 anos, 12 anos, não sei, aqui nesse local. Você entendeu? Só virado de costa para lá. Do jeito que eu estou aqui, eu estou virado para lá. Só concluindo, só para concluir para você o porquê que eu gosto desse local aqui, porque sala de direção, todas elas são. Mas você não imagina o que é chegar aqui. Nossa, tem uma sacada e você ouve os pássaros. Muito bonito. É muito bonito. O lugar que a gente fica aqui, que é mais acostumado, é a parte do pátio lá, a parte do fundo, que é a parte mais tranquila, dá para ficar mais com os amigos, ficar mais à vontade lá. É uma parte que fica menos gente, então fica melhor para conversar lá, para ficar brincando. Porque aqui eu era pintor, eu era pedreiro, eu fazia de tudo. No fim de ano tinha as carteiras aquelas carteiras de madeira pesada. O que eu fazia? Eu pegava, separava das classes, que tinha 45, 30 carteiras cada classe. Então eu entrava na classe, separava todas as cadeiras, quebrada, punha do lado, as boas de um lado, e eu consertava tudo. Né? Aquelas lousas do prédio de lá, do CPA, antigamente falava CPA, aquele lá, né? O anexo lá. Aquelas lousas foi eu que fiz tudo. O primeiro serviço meu aqui foi na sala de projeção. Tem aquela, como é que a gente fala, aquele painel lá, aquela tela. Depois de 2 dias que eu estava aqui, coloquei. Laboratório, eu troquei todas as pias, que aquilo era os balcão compridos. Tudo aquilo lá foi serviço meu. E esse era o meu serviço aqui, eu não parava. E a vida inteira, até hoje, eu convivi com essa escola maravilhosa, desde criança, porque eu morava em frente, vinha brincar aqui dentro, vinha brincar na quadra, vinha brincar aqui dentro da escola, assistia às aulas de educação física e acabei, depois de adulto, vindo trabalhar aqui na escola. Estudei aqui na escola também, passei um período aqui e depois de adulto vim trabalhar. Vim para cá em 1967, finalzinho de 67. Fiquei até 2011. Olha, eu volto a reafirmar. Foi a minha dedicação. Eu que deixo aqui, eu deixo praticamente, estou com 70 anos, mas metade da minha